Ia ser perfeito se fosse assim. Aí tá difícil começar este vídeo. Pior que a iluminação tava perfeita outro dia. Tô entrando em crise porque eu tava muito animada pra gravar esse vídeo. Tipo, me deu um pico de vontade de gravar. Fui arrumar as coisas pra gravar e deu tudo errado. Eu tô fazendo esse estúdio aqui, que eu acredito que seja o nosso futuro estúdio de gravação de vídeo, de conteúdo pro Instagram, TikTok. Eu vou precisar de água porque minha voz está uma porcaria. Contextualizando, cheguei aqui, começou a dar tudo errado, a iluminação tá caótica. Eu botei roupa pra lavar porque tava abrindo o sol. E aí eu já começo esse vídeo dando uma dica pra você que tá na dúvida se lava roupa ou não lava. Na dúvida, nunca lave. Só lave quando você tiver certeza de que quer lavar. Eu fui botar roupa pra bater e aí começou a chover e enfim. E no meio disso tudo eu tava tentando gravar. Caiu meu cenário inteiro aqui, que eu tapo a luz pra não fazer uma sombra. Acabou que temos sombra. E, enfim, esse vídeo vai ser um pouco ruim, vou ter que ficar falando assim, porque vai ficar fazendo sombra no meu lado, do outro lado, vai me deixar meio desconfigurada. Mas então, gente, o vídeo de hoje, brincadeira, Mas é isso, eu vou pegar minha água porque eu não vou conseguir prosseguir o vídeo dessa forma. Um segundo. Bom, eu já peço desculpa pro Lautox de hoje, porque eu tava super animada e, enfim. Agora eu confesso pra vocês, tô desanimada. Mas vamos procurar esse ânimo, né? Porque já montei tudo aqui. A gente vai falar um pouco sobre o que eu tô fazendo da minha vida, os obstáculos e quebrar muito isso de... Meu Deus, gente, tá caótico. E tentar mostrar um pouco a realidade do que é ser uma influenciadora hoje em dia. É óbvio que eu não tô aqui pra ser soberba, pra... Enfim. Nossa, a Laura é influenciadora, tá se achando. Não, gente, primeiro que é meu trabalho. Segundo que eu fico com medo de falar essa palavra quando me perguntam o que eu faço, porque sim, eu infelizmente acho que as pessoas vão julgar e vão, enfim, vão julgar. E eu tô errada de pensar assim, tô errada de pensar no que os outros vão pensar sobre mim, eu tenho que pensar em mim, no caso. Já começamos com esse lacre. Enfim, gente, vou falar um pouco sobre a minha vida de influenciadora, sobre seguir seus sonhos. E eu decidi seguir meu sonho. Voltando um pouco atrás, a minha vida inteira eu sempre quis ser youtuber. Esse canal eu criei porque era um grande sonho pra mim. E esse canal, tipo, é um dos vários canais que eu já abri só que os outros eu apagava. Eu já criei uns 3 canais no YouTube, só que eu desistia, apagava os vídeos. E muito por isso, muito por medo de ser julgada, ainda mais na época da escola. Eu tinha muito medo das pessoas me zoarem na escola. Porque, enfim, e eu sempre gostei de YouTube, eu sempre acompanhei os youtubers do Brasil. Felipe Neto foi o primeiro, né? Eu tenho que falar que foi ele. Vou ser sincera aqui. Felipe Neto, Kéfera, Christian Figueiredo, Cocielo, todo esse pessoal eu consumia muito. E eu sempre gostei, desde pequena eu fazia vídeos com câmera, com tudo que desse eu fazia vídeo, fazia stories, até mesmo na webcam do computador eu ficava fazendo vídeo. E eu sempre gostei muito disso, desse lado da internet e sempre... E toda vez que eu tentava fazer algo, o meu lado de, você vai ser julgada, você vai chegar na escola no dia seguinte, vai estar todo mundo zoando o vídeo que você fez. E esse lado falava mais alto e eu me arrependia e apagava as coisas. E aí eu chego no ensino médio fazendo isso, postando, me apagando no dia seguinte por vergonha. E aí tá na época também de decidir o que a gente quer fazer da vida. Eu sempre quis fazer medicina veterinária, algo totalmente fora do que eu realmente gosto. Tipo assim, eu gosto de medicina veterinária até hoje, eu fico pensando, será que eu podia ter feito isso? Mas aí o lado da comunicação se abriu para mim e aí eu vi que eu poderia crescer nesse lado, nesse meio. Porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre gostei dessas coisas. Então eu enxerguei o lado comunicativo mais aflorado em mim nessa época. Então eu fiz o Enem para jornalismo e não passei.
Acabei fazendo faculdade particular depois de uns 2 anos e para jornalismo. E me formei em jornalismo. E foi uma faculdade muito importante para mim, porque eu aprendi muita coisa que eu faço hoje, eu aprendi com jornalismo. Apesar de ser, infelizmente, uma profissão que ainda não é tão valorizada. O meu TCC foi sobre isso, que a gente não, tipo, tem anos que o diploma de jornalismo vale, tem anos que não vale. Então, tipo, hoje em dia a gente vê que tem muita gente por aí que está trabalhando em jornalismo que não é formado em jornalismo. Então é como se a gente pegasse um médico que não se formou em medicina, entendeu? Então é algo muito ainda triste de ver para quem estudou, né? Para quem fez faculdade nessa área, que às vezes não é tão valorizado. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, né? E aí, beleza, e eu sempre quis ser youtuber, sempre quis. Eu focava mais em YouTube porque era uma coisa que desde pequena eu acompanhava. Eu nunca, tipo, essa parte da internet, tipo, de postar vídeo no Instagram, no TikTok, surgiu na pandemia, né? Que a gente teve esse boom do TikTok. Eu vi como uma oportunidade de crescer por lá. Tive também meus boom da espinha, né, da acne, e aí aproveitei e comecei a fazer tutoriais de maquiagem para tapar a acne, ou aprendi a fazer maquiagens diferentes por conta disso, fazia todo dia. E com isso também eu comecei a gravar vídeo de lookinhos, tipo, pegava meu armário, tipo, juro por Deus, gente, tinha um dia que eu acordava de manhã na vontade de produzir conteúdo, né, de fazer alguma coisa, porque lógico, a gente estava em casa, não tinha nada para fazer, e aí, por que não abrir o seu guarda-roupa, tirar tudo do guarda-roupa e selecionar uns looks aí para gravar? E era isso que eu fazia, gente, eu deixava todo mundo de cabelo em pé, porque eu transformava meu quarto num sale da Zara momentos antes de fechar, que tá tudo empilhado, tudo quarto cheio de roupa. E assim eu fazia, assim eu montava os meus lookinhos e gravava e postava no Instagram. E foi assim que eu comecei a enxergar o Instagram e o TikTok e perceber que eu gosto de moda. Eu sempre gostei, na verdade, não vou mentir, tipo, sempre gostei de me vestir de formas diferentes, de acordo com minha expressão, enfim. E nunca gostei de ser padrão, sabe? Eu nunca quis ser igual a todo mundo. Eu sempre gostei de usar roupas mais largas, sempre gostei de misturar vestido com calça, essas coisas assim meio sem pé, sem cabeça, mas eu gostava. Então eu sempre tive esse lado. E aí na pandemia foi onde esse lado meio que floresceu mais e eu pude expressar, né? Eu pude compartilhar na minha comunidade tudo isso. E ao mesmo tempo eu tinha um outro Instagram, que era o meu principal, e eu tinha muito medo ainda de ser quem eu sou e ser julgada. Ainda não era algo que era fácil para mim. Hoje em dia eu ainda tenho esse medo, mas hoje em dia é muito menos, e são raras as vezes. Eu ainda tinha esse medo e não me sentia confortável de ser quem eu sou e de postar tudo que eu quero postar no meu Instagram. TikTok eu até postava mais coisas, mas ainda tinha aquele medo, será que se um dia fulano ver o meu vídeo no feed dele aparecer do nada, vai me zoar? Enfim, ainda mais que eu tava, tipo, muito exposta, meu rosto tava no pior momento dele, e aí eu ficava com medo. Só que às vezes me dava um pico e eu postava mesmo assim, mas ainda não fazia do jeito que eu queria fazer, eu não estava satisfeita. E aí, no final da pandemia, eu meio que já estava mais tranquila e, enfim, ainda não tinha o meu trabalho, né? Ainda não trabalhava como isso. E eu perdi meu Instagram. Meu Instagram foi cancelado, foi desativado. Eu não entendo o motivo até hoje. Eu entrei em pânico. Ao mesmo tempo, eu acho que foi um sinal também para eu ter meio que acordado e falado, Laura, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser você. E eu acho que isso pode ser um sinal. Eu nem sei se eu tô feia, gente. Eu tô vendo aqui pelo reflexo do computador. Nem sei, gente, desculpa se eu estiver esquisita, mas eu acho que foi um sinal. E aí eu perdi meu Instagram, só que nesse meio tempo que eu tava nesse Instagram, eu tinha um privado. Não era nem privado, ele era aberto, era tipo um daily aberto,
que eu postava stories, fazia tudo que eu, tipo, quisesse fazer, postar. Era um daily aberto, praticamente, só que, tipo, tinha 15 seguidores, não tinha quase ninguém. E aí eu peguei desse daily e transformei ele no meu principal. E aí não segui, tipo, todas as pessoas que eu achava que eu devia ficar com medo de ser julgada por essas pessoas e que essas pessoas me seguiam e que eu seguia essas pessoas de volta, eu não seguia. Eu só segui as pessoas que realmente eu queria seguir, tipo, meus amigos, minha família, enfim. E não segui pessoas que eu já seguia no outro. E, enfim, acabou que algumas pessoas que me seguiam já naquele que eu também tinha um pouco de receio e, enfim, tinha essa preocupação. Me seguiram nesse, mas depois eu fiquei ok também, quer que seguir, segue. Enfim, aí esse virou o Lau Roboredo. Se você ainda não me segue, tá aqui embaixo. E aí foi esse o começo da minha saga no Instagram. TikTok também, gente. TikTok, gente, tem manias de apagar uma conta e criar outra. TikTok eu já fiz isso também umas 2 vezes. Achei que meu TikTok tava meio ruim, aí fui e criei outro. E agora eu também tenho o principal, que é a mesma, lá o Roboredo. E, gente, é Roboredo, tá? Porque eu acho muito engraçado que hoje em dia muita gente acha que eu sou Lau Boredo. Deve ser por causa do arroba, porque, tipo, as pessoas devem achar que é Lauro Boredo. Só que é Lau Roboredo. Enfim, eu acho isso engraçado. Não tem problema, tá? Se você que tá assistindo já me enviou alguma coisa e colocou como Lau Boredo, não tem problema. Eu me divirto, eu adoro. E aí, tivemos, após pandemia, eu estava num estágio onde eu não estava gostando, não era algo que eu queria, não via futuro, era mais uma experiência. E aí, no meio disso tudo, a minha amiga que fazia estágio comigo, a irmã dela era dona de uma marca, hoje em dia a gente ainda trabalha junto, e ela me chamou para ser modelo, e aí dessa marca para uma campanha que ela ia fazer de final de ano, e eu fiz. A gente fez na casa dela, foi muito legal e tipo, ali o meu olhinho tava brilhando, sabe? Era o início de tudo. Fico até emocionada, gente. Gente, esse vídeo deve estar com uma iluminação maravilhosa. Eu tô vendo minha sombra enorme aqui. Mas foi o início de tudo. E depois disso eu fui chamada. Meu segundo trabalho foi logo um shooting pra uma marca que eu amo e que, tipo, eu tinha muita admiração. Já foi, tipo, o segundo trabalho e foi muito grande e eu amei muito, me diverti muito. Assim, não foi algo que eu não corri atrás. Eu sempre postei, continuei postando minhas coisas, meus trabalhos que eu digo, meus vídeos. E teve um dia que eu, tipo, saí, postei uma foto e marquei todas as marcas que eu gostaria de trabalhar. Tipo, sonhei alto, tipo, desde daqui até, sei lá, Adidas, Converse, inclusive Adidas Converse. Se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, vamos trabalhar junto. É meu sonho de consumo ser modelo da Adidas e da Converse. Eu amo muito. E teve esse belo dia que eu marquei todas as marcas que eu gostaria de marcar, inclusive essa marca que me chamou. E eu acho que se não fosse por isso eu não teria feito. E talvez mais pra frente, mas não naquele momento. E aí eu fui, postei e algumas marcas viram, aí tive resposta, inclusive, algumas não viram. E tudo bem, gente, é assim, esse mercado é assim mesmo. Aí foi a minha viradinha de chave, e aí foi onde eu comecei a ver que eu podia seguir isso e podia seguir meu sonho. E eu vou falar nesse vídeo também, isso foi a introdução, gente, deve estar uns 40 minutos já. Eu vou falar sobre como eu segui o meu sonho e como eu tô seguindo o meu sonho. Mas antes de tudo, eu quero falar que eu tive privilégio, tá? Eu tenho privilégio, porque não é algo fácil. Eu não tô falando pra você desistir de tudo, largar tudo, tipo, eu tô trabalhando, mas meu sonho é fazer isso. Vou largar meu trabalho e vou me dedicar a isso. Lógico, se você tiver condições para largar o seu trabalho e seguir nisso, tudo bem. Mas se você não tiver outra forma de você estar estável financeiramente, eu sugiro que você continue o seu trabalho e comece a fazer isso no seu tempo de sobra, de folga. Afinal de contas, se isso é seu sonho, você tem que correr atrás. E eu tava num momento que eu não tava me sentindo bem no estágio, eu acabei não continuando no estágio, porque tinha acabado o meu tempo. Acho que foi, tipo, um sinal também. Eu acho que
Na hora que eu saí do estágio foi quando essas oportunidades começaram a aparecer para mim. E aí eu comecei a focar nisso, eu comecei a fazer somente isso. E lógico que não foi fácil no lado familiar, porque minha família nunca enxergou isso como um trabalho. Hoje em dia que eles estão, eu acho que começando a enxergar isso como meu trabalho. Então, eu acho que talvez sua família. Gente. Parece até que eu sou usuária de vape, cara. Eu nem fumo. Mas tudo bem. Talvez sua família te apoie. E talvez sua família não te apoie. Então você tem que estar preparado para isso. Minha família, grande parte, não apoiou no início. Foi meio que bateu de frente. Achou que isso não ia dar futuro. E eles estão certos de se preocupar e achar que, enfim. Porque, querendo ou não é uma profissão que a gente. Não é uma profissão como medicina, como engenharia. Não é algo assim, né? A gente faz os nossos corres. Eu acho que eu tive um privilégio de, tipo, morar com a minha família, de eu não estar sozinha nesse sentido de não ter uma casa para ter que sustentar, enfim. Acho que se você não está estável financeiramente, não tem essa opção, é bom você ter o seu dinheirinho para você começar a correr atrás disso, e aí quando você estiver ok nessa posição, aí sim você ok também. Eu foquei nisso e aí eu comecei a trabalhar com isso, e aí a gente entra nesse assunto muito delicado, que talvez seja um pouco polêmico para quem tá assistindo, e enfim, eu acho que é um assunto polêmico, eu tô morrendo de medo de falar sobre isso. Mas eu acho que tem que ser falado porque eu não vejo muita gente falando sobre isso. E talvez pode ser até arriscado eu falar sobre isso, eu posso estar me arriscando. Que é sobre realmente tudo que eu tô falando, sobre esse sentido da influenciadora e disso ser uma profissão, disso ser um trabalho. Hoje em dia é a minha fonte de. É o meu trabalho, né? É a minha fonte financeira. Só que às vezes a gente enfrenta muitos desafios nesse sentido, porque ainda não temos muito reconhecimento, eu acho, de que isso é um trabalho sério, de que você gasta seu tempo, você gasta seu dinheiro investindo em um bom material. Foi um dos sonhos que eu realizei há 2 anos atrás. Eu comprei meu telefone com o meu dinheiro e nunca aconteceu isso na minha vida antes. Olha, gente, fazer o que se eu choro? Volto atrás e aí eu penso, caralho, desculpa o palavrão, gente, mas eu penso, tipo, gente, eu já comprei um telefone pra mim e nunca fiz isso na minha vida. Foi a primeira vez que eu juntei meu dinheiro do trabalho, né, como influenciadora, para comprar um material, para comprar algo que eu pudesse ter mais qualidade. Então, é um investimento, tipo, é um trabalho mesmo, sabe? Você gasta até mesmo, tipo, com roupa. Tipo, eu sei que é uma coisa, um bem nosso, a gente, porra, eu tenho meu dinheiro agora, então eu gasto com roupa. Mas também tem roupas que eu compro pensando no vídeo que eu vou fazer, sabe? Eu vou comprar essa roupa para investir no meu vídeo, eu vou comprar essa iluminação para investir no meu vídeo. E, enfim, muita gente não enxerga que a gente gasta um dinheiro, a gente investe em material, a gente investe em tempo também. Quando eu tenho meu dia de gravação para fazer conteúdo para as outras marcas, eu gasto meu dia inteiro. Eu tenho gente que me ajuda, minha prima me ajuda com as gravações e me leva para todos os lugares. Ela, tipo, cara, se ela não existisse, eu nem sei o que seria de mim nesse sentido. Eu vou para os lugares, eu faço tudo para sair da melhor maneira possível e para ficar tudo lindo, porque querendo ou não é um trabalho que a gente faz, é um trabalho independente, né? Tipo, a gente faz no meu caso, eu faço desde a produção, edição, faço seleção das ideias, do que eu vou fazer, das referências. Então, é um trabalho, é uma dedicação e eu quero que saia tudo perfeito, porque é uma coisa que eu fiz, sabe? Muita gente ainda não enxerga isso, que é um trabalho e, enfim, vão ter vezes que as pessoas, não sei se vocês acham que a gente ganha dinheiro fácil, e não é fácil. Não é uma coisa fácil, já tô deixando aqui pra vocês. Tem momentos que
algumas marcas não vão querer te pagar e você vai ter que saber escolher se vale a pena você fazer um trabalho de graça ou você não faz e é isso, e talvez seja ruim para você. Então, no início eu tinha muito isso, e eu tenho isso até hoje em dia. Eu penso muito antes de aceitar um trabalho que seja só por permuta. Eu sei que, enfim, as coisas que me mandam e que eu fico têm o seu valor, eu uso diariamente, eu tenho um carinho imenso por tudo que me enviam. Então eu sempre penso se vale a pena e se é algo que uma marca que eu ame muito, tenho um laço, eu quero criar laços com essa marca, então você tem que pensar se vale a pena. No início eu acho que vale a pena você aceitar qualquer trabalho e, obviamente, não qualquer coisa, né? Tipo, uma coisa que seja do seu meio, que você use enfim, aceite as suas oportunidades, abrace as suas oportunidades. Mas só que depois, eu acho que vale a pena pensar depois, tipo, porque querendo ou não é o que eu falei, é trabalho. Então você está gastando seu tempo, seu material e para algo que você não vai ser paga, como se você estivesse trabalhando numa empresa e não está sendo paga por ela. Então hoje em dia eu ainda enfrento isso, essa questão. E eu sei que não tem só eu nesse meio. Essa questão das marcas não pagarem pelo trabalho, sabe? E oferecerem outras coisas, mas eu só aceito quando é uma marca que eu tenho muito carinho e que eu vejo como uma grande oportunidade. Eu fico muito chateada que não enxergam, sabe? Eu não sei se não é que não enxergam, mas tipo, é o nosso trabalho, é uma coisa que demanda da gente e não é que a gente está tirando proveito. No meu caso, eu não estou tirando proveito. É só o meu trabalho, sabe? Eu tenho que ter esse trabalho, eu preciso trabalhar. E até hoje a gente enfrenta isso. E não estou querendo criar casos. E eu acho que eu estou morrendo de medo de falar sobre isso. Só uma questão de, tipo, refletir mesmo, porque se eu aceito tudo só na base da permuta ou de graça, enfim, eu acabo só fazendo isso por hobby, sabe? É isso. E aí, hoje em dia, eu trabalho como influenciadora e também sou modelo, que eu também gosto muito. Eu amo muito quando é dia de gravar, de fazer shooting. E ultimamente eu fiz para uma marca que até hoje a ficha não caiu. Eu acho que eu tenho muito isso. Deu na hora não tá, tipo, só tá vivendo e depois, acho que até hoje, inclusive, a ficha não caiu e eu ainda tô, caraca, aconteceu isso mesmo. E, enfim, eu participei de uma campanha gigante e foi uma realização de um sonho também. E aí hoje eu tô fazendo esses bicos, né? Semana que vem eu vou pra São Paulo a trabalho pela primeira vez, vou fazer um bate e volta, vou tentar gravar um vlog pra vocês, espero que eu grave. Porque eu quero voltar com vlog aqui também no YouTube. Eu gosto muito de fazer YouTube. Eu nunca quis abandonar o YouTube, não quero abandonar o YouTube. É que eu acabo ficando nessa inércia, porque eu não sei qual conteúdo eu vou produzir aqui pra vocês. Às vezes eu fico em casa, não tem nada pra eu fazer, ou fazer um conteúdo fazendo o meu dia de influenciadora. Mas eu acho que não tem tanta graça. E quando eu tô em casa também não tem tanta graça. Eu não tenho o que falar pra vocês. E quando eu saio também eu fico com vergonha de gravar, às vezes não, mas aí eu gravo de um ângulo errado, fica feio, fica sem som. E aí eu acabo meio que me emputecendo pra ser mais bruta aqui. E aí eu desisto. Mas eu vou correr atrás disso, eu não desisti daqui e não vou desistir tão cedo. E aí eu vou pra São Paulo a trabalho. Tô muito animada e muito ansiosa porque é um trabalho que é um outro sonho que eu tenho também, porque é uma marca que eu amo muito de paixão, tenho um carinho imenso pela marca e pela dona da marca, é uma querida. Tô animada. E é isso, hoje em dia eu faço tudo pelo meu celular, que é um iPhone 16 Pro. E tenho esse kit aí de microfone, tenho 2 iluminações, uma garrafa d'água e um sonho. Mas tá aí, eu acho que esse é o vídeo. No final, a minha mensagem é: não desista dos seus sonhos, mesmo se, sei lá, não é sobre ser influenciadora, fazer outra coisa, faça. Aproveite o tempo que você tem em casa, quando você não estiver fazendo nada, para seguir
o seu sonho, não desiste, sabe? Tipo, mesmo com medo do julgamento das pessoas, até hoje eu tenho um pouco desse receio. Até hoje eu fico com medo de falar que eu sou uma influenciadora, que eu trabalho para internet. Eu fico tipo, eu fico gaguejando porque eu fico com medo desse julgamento. Mas a gente tem que estar cagando, cara. Se é o nosso sonho, a gente tem que agarrar isso com unhas e dentes e ir atrás. E, e é isso. Eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, foda-se o resto, sabe? Tipo, dane-se o resto. E o que importa é o que a gente ama e se faz a gente feliz. E se não tiver gente pra te apoiar, se apoie, tá? Não abandona o seu sonho. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem no próximo vídeo, no próximo Loud Talks, que eu já não sei mais o que falar. Eu deixo aqui a minha mensagem de não desista dos seus sonhos, corra atrás deles, vai acontecer. O que é pra você tá guardado, entendeu? Basta você acreditar. Eu não acredito até hoje onde eu tô chegando e onde eu cheguei. Algumas coisas que eu realizei eu ainda não acredito. E é isso, a gente tem que estar com medo. Eu tô morrendo de medo de ir para São Paulo, inclusive, mas é com medo que eu vou, porque eu vou ter experiências boas, eu vou ter momentos maravilhosos, eu vou ter conteúdo para fazer para vocês. Então, eu acho que é um combo de coisas boas. E espero que eu grave o vlog e poste aqui. E espero que seja o próximo vídeo desse canal. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários alguma coisa, alguma ideia, alguma dica, algum desabafo que a gente conversa. Eu espero do fundo do coração que agora a luz está voltando. Que esse vídeo não tenha ficado uma bosta, que meu cabelo não esteja uma bosta. Tô com uma vergonha do meu cabelo. Ai! Vou finalizar o vídeo com o cabelo solto. E, enfim, até o próximo Loud Talks. Espero que vocês não tenham ficado desmotivadas. Não fiquem desmotivadas, eu quero motivar vocês enfim, desculpa qualquer coisa, tá? Me perdoa.